Fala turma, sejam bem-vindos novamente. Estamos conectados aqui no nosso curso de Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular Banco de Dados, ok? Então sejam bem-vindos novamente à nossa aula. Vamos dar continuidade aqui de onde paramos a aula anterior, nossa aula número 15, conceitos de modelos, entidade e relacionamento. Estamos pendentes ali com algumas atividades, né? O professor estava aqui acompanhando aqui. Alguns alunos entregaram, outros não. Eu tenho 6 entregues e 15 pendentes, né? Eu não lembro se essa atividade aqui era em dupla. Se era em dupla, então esse número melhora um pouco, né? De 6 vai para 12. Se for em trio, de 6, né? Triplica aí quase todo mundo daí. Mas, mesmo assim, independente se for em dupla ou não, precisa ser entregue e precisa cada um entregar individualmente, mesmo que seja em dupla. Eu só não me recordo se esse projeto foi feito em dupla. Eu acredito que não, mas tudo bem. Então a gente tem lá, né, essa tarefa aí do banco de dados para fazer, que não foi feita. A professora Silvane me ajuda aí depois aí a resolver essa questão aí com eles aí, se abre ou não para eles fazer. Hoje tem outra atividade, tem outro conceito, dando continuidade ainda à nossa aula anterior. Então a gente vai ter uma nova atividade na aula de hoje aí. Então, nessa aula, nós vamos entender um pouco ainda sobre o modelo entidade e relacionamento. Vamos tratar esses conceitos aí, basicamente, complementa aí a aula anterior. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, ok, turma? Então, para pensarmos juntos aí, 3 minutinhos aí para a gente pensar. Normalmente, o professor gosta de fazer isso, né? Trazer a discussão aí na sala e vocês retornarem para mim aí os pensamentos, aí, os valores de vocês, para a gente discutir e melhorar aí o nosso aprendizado. Então pensa comigo aí nessa situação. Na sociedade, o ser humano costuma se relacionar para obter situações de interesses mútuos, correto? Em um banco de dados isso não é diferente. No banco de dados relacional acontece essa forma de armazenar, né, e fornecer acesso a pontos de dados relacionados entre si. Então nós temos referência aí do banco de dados com a nossa sociedade a qual nós vivemos. Isso se faz necessário para se encontrar todos os dados em comum. Como a gente já viu, todos os dados em comum são facilmente encontrados dentro do banco de dados. E como você faz para levantar esses dados necessários para realizar uma avaliação na escola? Então, trazendo para um cenário aí do dia a dia escolar aí, pense comigo, como é que a gente faz essas relações, né? Como que a gente faz essas pesquisas aí, como que faz para levantar esses dados necessários aí quando a gente precisa para uma realização de uma avaliação na escola, por exemplo? Ok? É uma pergunta que eu faço para vocês. E gostaria que vocês me respondessem aí no prazo aí dentro desses 3 minutos aí. Ok? Pode pesquisar aí, pode perguntar, pode conversar com o colega do lado aí. Então, dentro desse cenário aí, pode pesquisar, Rian. Não tem problema nenhum. Eu queria que você respondesse aí na ponta da língua já, o teu pensamento, né, sobre o que a gente já falou de banco de dados, de questão de relacionamento entre o banco. O que você acha necessário, né, para buscar essas informações, levantar essas informações, quando se trata de um cenário assim, preciso de buscar informações de alunos de uma avaliação na escola. O que eu faria? O que seria necessário para isso? E é dentro desse contexto aí que eu quero trazer para vocês esse levantamento aí, esse modo de pensar aí. Já estou contando os minutinhos lá, tá? Não vou demorar muito porque nossa aula é curta, essa nossa aula, a última aula aí. A gente já começa terminando já tem basicamente 20 minutos para terminar, não sei nem se vai dar tempo de fazer a atividade. O Rian respondeu ali, não sei se ele respondeu, se ele perguntou, né, Rian? Desculpa. Estava me respondendo ali, estudo e pesquisa. A gente está falando sobre banco de dados. Se for resposta, não é resposta, né? Bora lá?
Bora lá, turma. Um minutinho, já rolou um minutinho. Desculpa o professor estar acelerado agora, porque a gente tem pouco tempo mesmo, turma. Essa aula nossa de terça é... Se a gente não aproveita, a gente não consegue dar preparo a ela para a próxima aula, que é amanhã. Amanhã a gente já tem duas. Amanhã a gente já consegue dar conta do conteúdo daí. Então o professor vai pular aqui, ninguém quer responder. Vai respondendo aí enquanto o professor vai falando. Aí, Rafael, obrigado. Uma pesquisa de campo e uma coleta de dados. É uma resposta, né, Rafael? A gente não sabe aí o que o professor vai deduzir com a resposta, né? Mas, o Adriano, mapear os dados e fazer coleta de dados. Pensamento correto aí de vocês, senhores. Do Rian também, o Rian, ele vem ali, eu pensei que era uma pergunta, eu que me interpretei mal, Rian, me perdoe. O Rian também vem ali, estuda e pesquisa dentro do que vocês estão pensando, dentro do que vocês estão direcionando aí para isso. Tá tranquilo, tá? Mapear dados, pesquisar campos, coleta de dados, pesquisas, estudos. Vamos lá, então. Então, como levantar os dados necessários para a realização de uma avaliação na escola? Essa era a pergunta. Assim como um banco de dados relacional conecta com os dados relacionados entre si, na escola também precisamos organizar essas informações interligadas, né? Então, essas informações interligadas dentro da escola precisam estar ali fácil para a gente conseguir buscar essas informações. E para levantar os dados necessários para uma avaliação, você pode fazer algumas opções a seguir agora que eu vou falar para vocês. Eu separei em 5 tópicos e é isso mais ou menos o que você deveria pensar, o que deveríamos fazer, tá ok? Bora lá então. Identificar os alunos envolvidos. Nome, série, turma. 2. Consultar o conteúdo programático. Quais habilidades ou temas foram ensinados ou que devem ser cobrados. 3. Verificar o registro de participação e desempenho. Frequências, notas anteriores, dificuldades relatadas. 4. Consultar o calendário escolar. Qual o prazo para aplicar e entregar os resultados? 5. Relacionar com os objetivos pedagógicos. A avaliação serve para medir a aprendizagem, revisar ou avançar. Correto? Eu fiz em forma de pergunta, mas é em forma de afirmação. Da mesma maneira funciona. Nesse caso de resposta aqui, porque eu quero que você pense um pouco sobre essas questões aqui, tá? Quando eu faço em forma de pergunta, porque eu quero que você pense um pouco sobre isso. Se é isso mesmo que eu estou trazendo, é viável, cabe nesse caso aqui para vocês, serve para vocês, tá bom? Pode confiar no professor, essas informações servem sim, tá? Dentro dessa resposta ainda, complementando ali, na sociedade as pessoas se relacionam para atingir objetivos comuns, a gente viu isso. Da mesma forma, um banco de dados relacional também se organiza e fornece acesso às informações que estão interligadas entre si. Para realizar uma avaliação escolar, é necessário levantar dados relacionados a diversos elementos. Esses elementos são informações dos alunos, como nome, turma e presença, conteúdos ensinados, os calendários escolares, os critérios de avaliação. Esses dados organizados, quando organizados de forma estruturada, facilitam o planejamento e a execução da avaliação, assim como a análise de resultados obtidos. Então aqui, nós daríamos um de Power BI, levantaríamos esses dados aqui, se esses dados também estivessem organizados na escola, tá ok? Com certeza estão, As nossas escolas aqui hoje em dia do Paraná são organizadas, são estruturadas, Tem um RSO, tem um software que gerencia isso, tem os Power BIs das escolas que gerenciam todas essas informações. Hoje seria fácil aí na tua escola você conseguir essa informação, tá bom? Conceituando então essa parte de relação, quando se inicia um desenvolvimento de um novo sistema, por exemplo, ou mesmo de uma nova funcionalidade que já é existente dentro desse sistema, existem alguns princípios e alguns passos a serem executados dentro desse estudo, dentro desse levantamento de requisitos. São necessários, então, uma construção do produto final, levantar todas essas etapas aí, fazer um estudo, levantar os requisitos, para que a gente possa estruturar esse produto final. E durante essa análise,
a gente consegue identificar principais, né, objetivos, as principais partes e os objetos que são envolvidos nesse desenvolvimento, suas possibilidades possíveis e possíveis ações e responsabilidades que tem dentro desse desenvolvimento. As características também e como elas vão se interagir entre si. Então é necessário a gente entender todo o contexto do desenvolvimento de sistemas, as partes de funcionalidade, as pessoas envolvidas, os objetivos, as características, né? E tentar relacionar tudo isso e ver como que vão interagir entre si. Quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que pensar na estruturação do nosso banco de dados para esse software, para esse jogo, tá? Então a gente tem que tentar entender toda essa estrutura aí de desenvolvimento já no início já do nosso projeto. A partir das informações obtidas desse levantamento de requisitos, pode-se desenvolver um modelo conceitual que será utilizado para orientar o desenvolvimento próprio dito, fornecendo informações sobre o aspecto relacionados ao domínio do projeto em questão. Tá? E a gente fez alguns modelos, né? A gente fez um modelo na aula anterior. Até eu não vou comentar nessa aula, porque não vai dar tempo. Tá? Tem lá vários alunos que fizeram trabalhos maravilhosos lá, né? Até a professora pediu para mim ver do Adriano, que disse que ficou muito top, muito bom. Mas na próxima aula, que é amanhã, tem 2 aulas, a gente vai falar sobre isso, tá? Vai dar continuidade lá naquele modelo que vocês estavam fazendo, melhorar ele. Tem gente lá que fez, mas fez não do jeito que era apropriado. A gente vai melhorar ele, deixar ele funcional, para que quando uma pessoa leia, consiga entender o que você está dizendo naquele modelo ali. O teu modelo tem que estar pronto, turma, para quem for ver ele, ler, entender e já fazer ele em código, já colocar ele em SQL, por exemplo. Já funcionar ele, já fazer ele funcionar. O modelo serve para isso, tá? Linguagem de alto nível, para que a gente possa converter ele para linguagem de baixo nível. Ou seja, linguagem de máquina. Tá ok? Então, a partir de informações obtidas, né, pode-se desenvolver um modelo conceitual que será utilizado para orientar o desenvolvimento propriamente dito, fornecendo informações sobre o aspecto relacional ao domínio do projeto em questão. Modelo entidade de relacionamento, também chamado de ER, ou simplesmente MER. A gente vai falar sobre essas siglas aí, né, MER e ER. Como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado na engenharia de software. Então, esse modelo é utilizado no modelo de engenharia para descrever uma entidade envolvida nesse domínio de negócio, como também suas características, atributos, e também como elas se relacionam entre si, relacionamentos. Lembra que a gente falou, turma? Não deixa esquecer. Não podem esquecer. A gente já falou sobre entidade. Tá? A gente já falou sobre atributos. E nós já falamos sobre relacionamentos. E dentro daquela história nossa lá do Clube do Livro, qual a gente vai continuar, a gente vai falar sobre o Clube do Livro, vai falar sobre alunos também, a gente vai misturar aí nossos bancos, aí nossas referências. E aqui estão entidade, né? A entidade descreve um objeto, atributo é característica desse objeto, e aqui são os relacionamentos, como as entidades se relacionam entre si, né? Uma com a outra. Tá? Então, é dentro desse conceito aí que a gente vai trabalhar. Tudo certo? Em geral, turma, esse modelo que eu falei para vocês, ER, MER, depende aí do jeito que a gente vai encontrar na literatura ou vai trabalhar. Esse modelo representa a forma abstrata. E lembra que a gente falou sobre abstrair, abstração? Lembra que o professor falou do minimundo? A aula passada a gente falou sobre o minimundo, construir o minimundo. O minimundo é para tentar construir um contexto, uma história, uma narrativa. E dessa história a gente abstrair informações para que a gente possa fazer nossa estrutura de banco de dados, que é o nosso modelo. Lembram? Quem lembra aí, levanta a mão aí ou dá um ok aí para o professor. Então, em geral, em modo geral, a forma abstrata,
a estrutura que possuirá o banco de dados da aplicação, obviamente o banco de dados ele poderá conter várias outras entidades. Lembra que a gente falou das entidades? O Adriano lembra. Obrigado, Adriano. Então a gente vai ter não só uma entidade, mas várias outras entidades, e tais como chaves e tabelas. Então, entidade tem chave, nós temos chaves primárias, chaves secundárias ou chaves estrangeiras, e essas entidades e essas chaves e esses atributos a gente chama de tabelas. No modelo a gente não trata como tabelas, mas depois no banco de dados em si a gente vai tratar isso como tabelas, né? Tabelas intermediárias. E dentro desses atributos, aí, dentro dessas entidades, nós temos as entidades fortes e as entidades fracas. E a gente vai falar sobre isso também mais para frente, tá bom? E, então, assim, tabelas intermediárias que podem só fazer sentido no contexto de bases de dados relacionais. Então, tudo isso só faz contexto, né, se a base for dados relacionais. Tá ok? Falamos sobre abstração, vocês lembram sobre abstração? Falamos do mini-mundo, coletamos dados e informações, e isso foi muito importante a gente entender isso para a gente seguir os nossos próximos passos aí. Tá? Quem não lembra, quiser que o professor reforce sobre a história do mini-mundo, a estrutura do nosso clube do livro, a abstração dessas informações e a transformação disso em modelo, a gente faz de novo, tá ok? Conceito de abstração aqui, para fortalecer o nosso conhecimento. Abstrair significa isolar a informação essencial do mundo real para apresentá-los a um sistema. E a gente fez isso, a gente fez um mundo real, transformamos esse mundo real em mini-mundo, porque não conseguimos abranger o mundo inteiro, né? Então trazemos eles no mini-mundo e fazemos a abstração disso. O que é isso? Isolar informações essenciais, né? E trazer isso para o sistema. E a gente queria trazer isso para trazer para o nosso modelo de banco de dados. Né? Estamos fazendo um modelo de banco de dados. Tá? O exemplo disso que eu trouxe para vocês na aula passada foi do Clube do Livro, que é a matéria, o curso que está disponível lá na Alura, e o professor trouxe esse exemplo do Clube do Livro para a nossa aula, para incrementar a nossa aula de hoje, e a nossa aula passada também. E queremos presentear, né, representar aqui, dentro desse Clube do Livro, clientes, livros, pedidos e editoras. Mas só as informações relevantes para esse sistema, né? Então a gente não vai entrar em detalhes aqui, né, estoque e outras coisas mais. Mas aqui só as mais relevantes dentro da história do Clube do Livro, da Marta, do Pedro, lembra da história? A gente vai trabalhar, representar aqui algumas entidades. Cliente, livro, pedidos e editoras. Ok? Estão conseguindo me acompanhar? Tudo ok? E dentro disso aí, como o professor já tinha falado para vocês, nós temos as entidades. Cliente é uma entidade? Sim. É? Como na escola, aluno é uma entidade? Sim. Professores é uma entidade? Sim. E como a gente se relaciona, né? Como que a gente identifica entidades fortes e entidades fracas? Ok? E então a gente vai trazer esse contexto aqui para vocês tentarem entender e separar, aprenderem a separar as entidades fortes e as entidades fracas, tá? Entidade forte, ela existe por si só e tem um identificador próprio, chave primária. Então toda vez que você vê uma entidade forte, ela vai ter uma chave primária, né? Um exemplo, clientes. Cliente é uma entidade forte, ok? É um exemplo. Entidade fraca. Depende de outra entidade para existir. Né? Então, ela tem itens de um pedido, por exemplo. Então, aqui nós temos uma entidade forte como exemplo, clientes, e nós temos uma entidade pedidos. Essa entidade pedido, ela é uma entidade fraca, porque ela depende da entidade cliente. Então, a entidade fraca ela vai ter uma chave secundária, uma chave estrangeira. Ela vai ter uma chave estrangeira ligada à chave primária da entidade cliente. Falei, refalei, compliquei? Será que entenderam? Me dá um ok aí se entenderam ou se está difícil de entender essa questão aí das relações entidade forte e entidade fraca.
Preciso do retorno de vocês, para saber se vocês estão me entendendo ou não. Então, no projeto nosso, a nossa simulação, nós temos entidade forte. Nós temos cliente. Então, o cliente é uma entidade forte. Livro é uma entidade forte. Editora é uma entidade forte. E pedidos é uma entidade forte, ok? Tranquilo até aqui? Aqui nós temos PK, né? PK é chave primária. Então, nós temos chave primária para todos esses aqui. E o que seria, né, entidade fraca, então? Vamos ver entidade fraca na outra página. Dentro do nosso projeto, nós também temos entidades fracas, né? Um exemplo aqui, o item do pedido. O item do pedido vai ter uma FK, uma chave estrangeira, ligando com a tabela clientes, né? Então aqui, depende do pedido e livro. Ela é uma chave fraca, né? Uma entidade fraca, desculpa. Pessoa física. Então a gente tem normalmente no cliente, na tabela cliente, vamos dizer que a gente tem uma tabela cliente aqui, né? Tabela cliente aqui. Abaixo dela nós temos CPF e CNPJ. Então aqui pode ser duas entidades fracas, né? Tá? Então aqui é um exemplo aqui é cliente. Então nós temos entidade forte, entidade fraca. Aqui nós temos chave primária, PK, e aqui nós temos chave secundária, ligada à primeira chave lá. Então, seria esse exemplo aí. Estão me entendendo, turma? Tudo certo, Adriano? Ok. Ok, nós estamos quase... Falei para você que nossa aula é curta, né? É Ismael. Adriano, sim, certo. Dani, ok. Ismael, tudo certo. Eu fico com medo quando vocês ficam quietinho aí. Parece que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Estou igual o cachorro do Bart, né? O cachorro do Simpson lá. Todo mundo falando com ele, ele entende só blá 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 blá. Bora lá. Fazer abstração, vamos fazer abstração e montar esse modelo lá no Draw.io, ok? Então nós estamos passo a passo, então vamos montar o nosso próximo trabalho lá no Draw.io. Mas antes disso, turma, nem comece a fazer essa atividade hoje, porque a gente não vai ter tempo. Vamos só passar aqui, o professor vai passar aqui slide por slide para você. Não se preocupe agora lá com a atividade, e daí a gente faz essa atividade amanhã, tá bom? Então aqui só vamos complementar aqui a nossa aula, tem mais 5 minutos aí, a gente passa os slides. Se vocês quiserem montar uma estrutura, pode montar, não tem problema. Enquanto eu vou falando, se vocês quiserem ir abrindo o Draw.io, não fica tranquilo, não tem estresse, mas não vai dar tempo da gente começar mesmo. Bora lá então? Então assim, o professor fez um passo a passo aqui com vocês, para a gente fazer a abstração de algumas informações, até porque eu tenho que abrir a abstração aqui, eu tenho a história para vocês aqui. Na verdade, eu coloquei lá já no Classroom, é um texto, tá, em Word, e a gente vai aprender a fazer a abstração lá daquelas informações e transformar isso em modelo, tá? Então, nós temos aqui, no primeiro cenário, destaque os substantivos, geralmente são entidades, né? Então, lá na nossa história, lá no nosso texto, acho que eu vou ter que abrir aqui o texto para a gente ver. Eu vou abrir o texto, só um pouquinho. Então, nós temos aqui
lá as informações que a gente quer coletar. Então, esse material vai estar disponível para vocês. A gente vai dar continuidade amanhã, tá? Estou falando para vocês que a gente não vai ter muito tempo. Então, queremos coletar os dados de pessoais aqui, dos nossos clientes. Então, nós temos aqui os clientes, ok? Como se ele é pessoa física ou jurídica, né? Então, a gente tem cliente, só que aqui a gente não sabe se é pessoa física ou jurídica. Então, a gente vai continuar na nossa coleta aqui. No caso da pessoa física, a gente tem CPF e RG. E no caso de jurídica, a gente tem CNPJ, ok? Além disso, queremos coletar armazenamento, o seu nome. Então, a gente vai ter que ter nome, endereço, telefone e e-mail. Tá? A gente vai aprender a extrair essas informações para a gente fazer nosso modelo. O produto principal aqui do e-commerce são livros. Então, nós temos livros, os principais aqui. Esses livros têm informações associadas a eles como... Então, nós temos título, categoria, editora, né, se é internacional ou não. Aqui é International Standard Book Number, mas se é editora, qual editora que é? O ano, valor, agora ficou apagado aqui, né? Editora, autor ou autora, aqui no final aqui. Então, olha tanta coisa que a gente tem que extrair de livros. Título, categoria, ISBN, ano, valor, editora, autor ou autora. E depois a gente tem ainda as editoras. Dentro da editora temos telefone, nome, e-mail, 2 telefones. Tá ok? E que mais? Sabemos que não podemos ter o mesmo livro vindo de várias editoras. O livro é excluído de uma editora. Nosso cliente pode comprar vários livros através de um pedido de compra. Então, nós temos uma entidade aqui. Uma entidade aqui de compra. E uma entidade aqui de estoque. Tá? Mas amanhã a gente pega certinho aqui esse material, destruncha ele, analisa bem certinho e fazemos a abstração aqui das informações para a gente fazer nossa atividade aqui, tá bom? A gente vai fazer o nosso modelo de banco de dados aí na próxima aula, amanhã. Beleza, turma? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Deu para entender aí essas questões? Então, guarda essas questões para a gente usar amanhã, tá bom? Beleza? Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Até a próxima.